Até o IMAB 5 está sofrendo com a abertura da curva de juros. E a gente vai avaliar se o juro 11 ainda está dentre os melhores fundos de infra da B3, comparando com os pares desse vídeo. Fica até o final, que está super interessante. Vou fechar a tela aqui, então vamos mergulhar aqui a nossa análise do relatório do mês. Um ponto principal aqui, a parte do rendimento. Eu preparei uma figura aqui para que fique bem explicativo, galera. Para quem ainda não pegou assim essa leitura realmente das componentes do DRE simplificado do produto, eu montei esse resumão aqui com essa imagem aqui para tentar explicar de uma forma um pouquinho mais lúdica, tá? Então, o IMAB 5, ele é composto por três coisas: IPCA, a componente juro, né, que é o spread, e tem dentro dele também uma coisa que tem toda a renda fixa, né? Tesouro Direto tem isso, toda a renda fixa tem a famosa marcação a mercado. A gente já falou muito sobre isso. Então, quando as taxas dos títulos abrem, a marcação a mercado joga o PU para baixo, né? Esse que é o ponto negativo que penaliza os títulos de Tesouro Direto e penaliza aqui dentro também as debêntures, tá? O mecanismo é o mesmo. Então veja, nesse mês que passou aqui, a parte do iceberg que ficou acima da linha d'água foi o IPCA com 0,4, teve a componente, o carrego da carteira, o spread aqui, os juros, né, da carteira, que jogou positivo para 0,5. Então, se fosse tudo normal, né, já era 0,9, né? Era para ser um mês bom. Aí vem a marcação a mercado aqui, jogou 0,5% negativo. Então ela é um fator detrator de valor. Ela abstraiu, tirou o valor do fundo aqui, subtraiu o valor do fundo. Aqui tem a despesa 0,10, né, que é normal essa despesa 0,1%. No final de tudo isso aí, teve também a gestão ativa do produto, né, que são as componentes carrego e marcação de créditos, é o trabalho de gestão ativa do produto. Ao final de tudo isso, então, esse mês aqui acabou fechando com 0,6% de rentabilidade. Então, uma rentabilidade menor do que a gente tinha visto nos meses anteriores, justamente em função da abertura da curva real de juros. A gente viu um mês começando, né, basicamente com 6,10 e fechando o mês com quase 6,50 nas NTNBs. Então, esse foi o principal fator detrator de valor para esse mês que se passou aqui. Bom, tendo visto isso, né, mais algumas informações importantes sobre o produto. O guidance dele, vocês lembram, né, para o segundo semestre é de R$ 1. O preço mercado dele hoje, isso aí daria um dividend yield de 11,2% ao ano, né? Para quem comprou na emissão o produto, 11,4% de dividend yield, considerando esse guidance do segundo semestre. Relembrando que o fundo ainda está em processo de alocação e ele pretende chegar a um carrego médio aqui da carteira de IPCA mais 7,9, carrego bruto, tá? Então esse é o objetivo do fundo, ele deve chegar aí a 103 debêntures. No momento atual, ele ainda tem 31% de caixa para alocar, né? E a alocação dele deve ser concluída, né, nos próximos 2 meses. Então a gente viu um pouco da rentabilidade do produto. Os fatores principais do relatório são estes. O fundo já conta hoje com 92 debêntures aqui, vamos ver quais são essas debêntures. 31% ainda está em caixa. O carrego bruto dele é um carrego equivalente a IPCA mais 7,7%. Isso também corresponde a um IMAB mais 1,1%. Então, o spread dele over o marcador de referência, o índice de referência dele, que é o IMAB 5, né, está hoje em 1,10% ou 110 base points. É um spread bastante interessante. Esse fundo negocia hoje um PVP de 1,05, então 5% de ágio. Essas são as condições que a gente teve pegando o relatório de fechamento do mês. Então, o que mais que a gente pode ver aqui, galera? Vamos parte geral, vamos ver como é que foi o balanço aqui desse produto. A gente sempre analisa esse viés aqui de quanto que o produto gerou aqui no mês de maio para junho, né? Então, a geração dele não foi suficiente para ele pagar 1,25 que estava previsto em guidance, né? Que representa 14% de dividend yield. Então, ele teve que fazer o quê? Ele teve que tirar dinheiro aqui do caixa, né? O caixa dele, ele tirou 60 centavos e, afinal de contas, a reserva acabou ficando 1,56. Então, já um ponto de atenção, um mês que o IMAB jogou muito contra, o IMAB 5, ele teve que usar 60 centavos a reserva. Veja, se ele dependesse apenas da geração, a geração no mês não foi essa coisa toda, né? A geração no mês foi o 6% que a gente viu aqui, dividend yield, basicamente gerou 0,65, né? Então, a geração dele foi 0,6%, que daria 0,65 centavos.
ou 6% de dividend yield de geração no mês. Então ele poderia ter pago, né, bem menos do que pagou se fosse considerar somente o viés de geração. Por quê? Fator exógeno, marcação ao mercado, tá? Mas a marcação ao mercado, como todos os FINFRAs distribuem em regime competência, né? Então, ela sim, ela afeta diretamente a capacidade de distribuição desses produtos aqui. A reserva já está menor, já está em R$ 1,66. Vamos acompanhar os próximos meses para onde vai essa curva real de juros brasileira, né? Afinal de contas, isso pode impactar aí fortemente em vários produtos que não têm reserva constituída. Vamos passar um pouquinho a carteira dele. Então, a carteira hoje, eles compraram novas posições, novos emissores, PetroRecôncavo, Intervias, LTM Transportes, Cosan, CCR, Banco do Brasil, BTG, aqui são as alocações de renda fixa, né, Banco do Brasil e BTG, e zeraram posição em 2 rodovias aqui. Então, essas basicamente foram as movimentações. Ele fechou o mês, como eu comentei com vocês, com 92 emissores, né? E o mais importante é essa subida da taxa média. A gente viu o mês passado 7,1, IPCA mais 7,1. Esse mês já estamos vendo IPCA mais 7,7. A meta do produto aqui é chegar a IPCA mais 7,9. Quanto mais taxa média, quanto mais carrego, maior capacidade de gerar rentabilidade para os cotistas via cupom de juros. Sobre o setorial, né, e alocação, acho que não vale nem a pena olhar agora, porque tem muito caixa ainda no produto aqui, então não tem uma grande alteração nos setoriais aqui, eles estão bastante diluídos. A gente tem que esperar realmente o fundo alocar esses 31% que falta aqui para fazer a conclusão de como é que ficou a alocação setorial e os ratings desse produto aqui. Para fechar o vídeo, foi a pergunta que eu fiz no início lá, será que o juro 11 ainda se encontra, né, entre os maiores pagadores de dividendos dos FINFRAs, né? Bom, então trouxe o gráfico, o resumo aqui para a gente, né, para a gente analisar juntos, referente aos últimos 2 anos. Perceba quem está na curva vermelha, à frente de todos os produtos, ainda o juro 11, né, com 41,26% de rentabilidade total acumulada, ganhando de longe do CDI, que rentabilizou 26% no mesmo período. Os demais produtos estão aqui, o IFRA 11, coloquei só os produtos de patrimonial mais alto, tá, para a gente comparar aqui. Então, o IFRA 11, 24,5%, o CPTI, Fundo da Capitânia, 23%, e o CADIF, 20,4%. Lembrando que aqui é o binômio remuneração do preço da cota mais dividendos, mais proventos distribuídos. Então, isso aqui é remuneração total, é o que interessa para o cotista, afinal de contas, né? A gente capturar realmente a alavanca de preço e capturar os dividendos também. Então, galera, esse vídeo resumo de hoje, né? Passei para vocês as principais notícias do relatório do mês de junho, né? Para dar essa visibilidade geral de como que está o produto, né, juro 11 da Esparta. Então, mais um mês que a gente faz o segmento desse produto aqui. Não é a leitura de relatório, mas é uma interpretação, e aqui colocando no contexto de mercado também, comparativo com os pares, como estamos, e vamos ver os próximos meses, qual a expectativa da curva de juros para os próximos meses. É isso que vai determinar a capacidade de distribuição desse produto para os próximos meses. O guidance mínimo a gente já tem, é R$1, né, a não ser que a curva de juros realmente continue jogando para negativo todo mês, como está fazendo agora. O fundo pode depletar esse 1,66 que sobrou de reservas, aí pode acontecer sim, né, não é de se descartar alguma ocasião em que o fundo fique abaixo da linha d'água dele, que é a linha d'água de R$100, e aí ele pode até inclusive distribuir menos, tá? Então isso depende muito da curva real de juros, fator exógeno, é disso que depende a distribuição de todos os FINFRAs, basicamente nesse segundo semestre. Vamos acompanhando aqui de perto no canal. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.